Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do, deixe-me ver, Usuário do Futuro. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Diferente dos outros ouvintes, não tenho uma pergunta sobre passado ou presente, mas sim do futuro. Quando todos falam do futuro, é sempre bom e otimista. Isso que eu não entendo, Coruja. Porque, se hoje já existe tanta fome, desigualdade, doenças, depressão, mulheres se vendendo em apps adultos por R$ 20, ódio aos homens, afastamento dos homens da sociedade, taxa de natalidade caindo ao ponto de países não existirem no futuro, entre outros, enfim, poderia passar o dia inteiro falando, então de onde essas pessoas tiram essa ideia de um futuro bonito? Não entendo de verdade. Como você imagina o mundo e principalmente o Bochil em 2050? Futurista? Tipo uma nova Venezuela? Não estou brincando, penso muito nisso. Mas você pode se perguntar, ué ouvinte, por que 2050 e não outro ano? Por que não 2049, né? Mas enfim, a resposta é assustadora, pois o próprio Elon Musk disse que até essa data teríamos mais robôs que pessoas no mundo. Para finalizar meu relato de vez, você falou algo que até hoje penso bastante, mas juro que não entendi o motivo e como você chegou a esta conclusão. Você disse que no futuro os homens estariam com um óculos de realidade aumentada na cara e um tipo de vibrador no pênis. Neuromancer total, né? Vai sair uma série de Neuromancer, inclusive. Mas por que você disse isso, o que você sabe ou está vendo que a gente não está? E esse vai ser o futuro dos homens e das mulheres, ou pode ser até pior? Por favor, fale sobre sem poupar tempo e palavras, porque eu sei que esse vídeo será o melhor e mais visto do seu canal do YouTube. Sabedoria e consciência sempre, meu nobre. Não precisa ler essa parte, queria que colocasse o título do vídeo. O futuro será terrível, bem-vindo 2050. Eu vou botar algo parecido, mas vou botar 2049 só pra fazer alusão a um dos meus filmes preferidos, né? Blade Runner 2049, que inclusive previu muito do que será o futuro, provavelmente próximo dessa época. Então, eu não sei se esse vídeo vai ser um dos mais vistos do canal, mas ele com certeza vai ser um vídeo bastante denso sobre futurologia. Vou usar algumas teorias de alguns TCCs que eu li, por exemplo, do BAP. Mas enfim, eu vou chegar lá, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembre-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E só lembrando a vocês que até o dia 21, o YouTube Lucrativo estará com 25% de desconto. O YouTube Lucrativo foram aulas que eu fiz junto com o Caio, do canal O Nômade Empreendedor, e também o Matheus, que é um editor de vídeo profissional, e todos nós estamos vivendo fora do Brasil com essa fonte de renda, e a gente ensina isso no YouTube Lucrativo. Desde você abrir o seu próprio canal no YouTube, encontrar seu nicho, vender infoprodutos, ou mesmo gerenciar outros canais e editar vídeo para gringo e ganhar em dólar, tá? Tudo isso no YouTube Lucrativo, link na descrição e no fixado, 25% de desconto até o dia 21. Agora vamos a esse assunto aqui do usuário do futuro. A questão é a seguinte, para entender a sociedade do futuro, nós temos que entender a sociedade do presente. E eu acho que a melhor definição da sociedade atual é aquela das casas longas, que eu até prometi no vídeo anterior a vocês que faria um vídeo a respeito e vou usar esse vídeo para fazer essa explicação. Essa teoria de casas longas vem do BAP, o Bronze Age Pervert, ou o pervertido da idade do bronze. O nome dele oficial, né, o nome real dele é Costin Alamário. Vocês podem pesquisar a biografia dele aí e veja como é bom viver num país que tem real liberdade de expressão, né? Grande parte desses pensamentos dele, ele colocou no seu mestrado, se eu não me engano foi mestrado. E, cara, ele critica muito a sociedade moderna e ele fala sobre diversas coisas assim que, no Brasil, se você fizesse um mestrado sobre o que ele fez, meu irmão, tu não ia passar, entendeu? Tu ia ser bombardeado justamente pela instituição igualitária, higienista e obcecada com segurança emocional que ele tanto criticou nas obras dele, principalmente a mais famosa, a Bronze Age Mindset, né, ou mentalidade da Era do Bronze. Ele é meio obcecado com essa parada de Era do Bronze, principalmente a cultura e estética greco-romanas, em especial a espartana, né? E ele se chama de pervertido
justamente porque ele se define como pervertido, né? Bronze Age Pervert, ou BAP, né? BAP. Ele se define como nudista nacional, ou nacional nudista. O BAP ele é absolutamente pagão, tá? Ele rejeita a moral judaico-cristã, principalmente essa da vergonha do corpo e do igualitarianismo, onde o monoteísmo do Deus universal que ama todo mundo e não tem inimigos e que não odeia ninguém. Novamente, essa é uma crítica nietzschiana, né? Ele é do vitalismo nietzschiano, muito influenciado por isso. Então ele odeia essa limpeza moral, não é? Essa conformidade moral que é muito simbolizada pelo uso de vestimentas. Ele é um cara muito influenciado também pela Black Pill, da aparência, pelo esteticismo moderno e greco-romano e pelo fisiculturismo. Ele em si é um bodybuilder, só que ele é um bodybuilder mais vitalista, não é o cara que necessariamente vai ficar socando o hormônio e ficando gigantão, não é? Pro coração crescer no peito e não conseguir fazer um tiro de 100 metros sem ter um ataque cardíaco, no mínimo, né? Ou então, sei lá, o coração explodir ou parar no peito. Não, ele explora muito mais, e uma coisa que eu admiro muito nele é a exploração da beleza do corpo humano, não só masculino como feminino também, mas mais focado no masculino de uma forma rigorosa, melhor, vigorosa, também rigorosa, né? Mas de uma visão assim mais vitalista, onde o corpo ele consegue funcionar de verdade para tudo, para correr, para escalar, para nadar, sabe? É um corpo atlético acima de tudo e natural, tá? Natural assim, visivelmente natural. Então, se você vê pelo Twitter, por exemplo, ou pelos fóruns da internet aí, aqueles caras mediterrâneos, todos shapeados, com a pele azeitonada, seminus, de uma forma até meio homoerótica, né? E ele admite isso, o próprio BAP admite esse homoerotismo greco-romano, um retorno mais àquela celebração do corpo masculino, né? Como os próprios escultores gregos mostravam os corpos masculinos seminus e tal. É um homoerotismo aquilo ali. Não necessariamente gay, mas você entende que assim são homens apreciando corpos de homens. É um retorno do masculinismo, daquela forma estética. Se você vê essas coisas por aí, cara, é tudo influência do BAP, tá? Então o BAP ele rejeita esse Deus universal cristão, porque segundo ele, e o próprio Nietzsche também, é um Deus que tem que amar todo mundo, então ele é universalista e acaba influenciando, gerando inevitavelmente uma sociedade anti-hierárquica, entendeu? Anti-excelência, higienista, que sufoca realmente a busca pela superioridade, pela excelência. Assim, o BAP ele também tem uns papos meio eugenistas, inclusive ele também tem um livro chamado Reprodução Seletiva e a Filosofia, ou algo assim, onde ele argumenta que a excelência humana e até o próprio surgimento da filosofia e da genialidade dependem de uma eugenia natural, né? Tipo, castas guerreiras e linhagens selecionadas de aristocratas para surgir assim homens geniais, bons pensadores, inovadores, entendeu? E ele tem razão, cara, para ser sincero, ele tem razão, tá? Então ele rejeita abertamente a democracia, ele rejeita a igualdade de direitos universais, ele rejeita essa moralidade que meio que aceita tudo e todos. E ele, inclusive, culpa o cristianismo por conta disso, justamente pela existência desse Deus universal que, inevitavelmente, tem que amar a todos, né? A mesma crítica de Nietzsche. Aí o Nietzsche falava que o paganismo politeísta, ele era muito mais funcional porque cada casa teria o seu Deus. Isso permitiria uma hierarquia própria dentro de cada casa, mas isso levava a muitas guerras também, né? Tipo, porra, meu Deus mandou invadir tua terra, mas seu Deus disse pra eu fazer outra coisa, então as civilizações pagãs, como a gente sabe, eram, assim, faziam muita guerra, né? Só que o BAP, ele não é um cara higienista, né? Ele não é um cara pacifista, não. O negócio dele é guerra mesmo. Se a guerra tem que acontecer, tem que acontecer. E ele fala que as guerras ainda existem hoje, só que as guerras elas são muito mais higiênicas, né? Que são guerras de narrativa, ou guerras de ostracismo, guerras morais. Ele argumenta que isso ainda é uma guerra, só que é uma guerra muito mais aboiolada, entendeu? E como ele é hiperfocado nessa parada de idade do bronze, ele trouxe a teoria de casas longas, que era uma organização que acontecia principalmente na época do Neolítico, em especial entre nativos indígenas norte-americanos, vikings, celtas.
E como é que funcionava essa casa longa? Bom, como o nome sugere, eles viviam no tipo de uma oca oval ou paralelepípedica, onde várias famílias, entre aspas, famílias, não é, se organizavam ali dentro. Só que não era a família nuclear que a gente conhece hoje, era uma família matrilinear. E aí veja só que é engraçado. Como o próprio... Tem um documentário que fala um pouco sobre isso, que é aquele que eu recomendo a vocês, do Bernardo de Gregório, chamado Entre o Céu e a Terra, que é uma entrevista que ele dá à TV Terra. E ele fala uma coisa engraçada, cara, que explica muito bem a sociedade matriarcal que vivemos hoje e que iniciou a civilização humana. Ele fala que antes de sermos propriamente humanos, não é? Tipo, ainda éramos Homo sapiens, mas não Homo sapiens sapiens, ainda éramos nômades ou seminômades. Nós não tínhamos o conhecimento que existia sequer a paternidade, tá? O conceito de paternidade era alheio a esse povo. As mulheres eram vistas como deusas em si mesmas. Eles acreditavam que a cada, sei lá, um ano, não é, o ciclo de 9 meses de gestação e 3 de amamentação, a mulher, ela dava à luz. Naturalmente, sem a necessidade de sexo. Eles não ligavam o sexo à paternidade, ou à maternidade, à reprodução, que seja. Enfim, não eram propriamente humanos, né? Eram hominídeos, então eles não tinham esse conhecimento. Por isso que a sociedade era matriarcal, entendeu? A mulher era a deusa em si mesma. Ela não só dava à luz espontaneamente, como também nutria, né, do seu seio ali, do leite materno, essa vida. Que isso gerava não só outras reprodutoras, outras mulheres, como também outros homens, guerreiros, né? Então, a vida vinha da mulher. Os homens, eles não tinham conhecimento de que tinha que haver ali, né, a inseminação, a fecundação do gameta feminino com o masculino, porque isso é um conhecimento até científico, né? E vejam que é engraçado. Por conta disso, os homens, eles não tinham nenhum tipo de né? Não tinham nenhum tipo de recurso ou de gestão de recurso. Eles não tinham nenhum tipo de autoridade na sociedade. As mulheres é que eram as gerentes de recursos. Os homens, obviamente, por conta da superioridade física deles, eles só eram os soldadinhos, entendeu? Só os escravos. Eram as mulheres que geriam o recurso, por isso que era uma sociedade matriarcal. Vão aí, obviamente vou pedir um pouco de QI de vocês e que vocês façam um paralelo com a sociedade atual, tá? Não vou conseguir ficar toda hora falando, olha como isso é igual à nossa sociedade. Eu tento ser o mais didático possível quando eu tô falando pra bochileiro, mas assim, eu peço que vocês tenham no mínimo 3 dígitos de QI aí. Daí saca só, o sexo nessa sociedade não era ligado à reprodução, ele acontecia de maneira orgiástica, de uma maneira bem animalesca mesmo, né? Organizava-se uma suruba, inclusive que era muito frequentemente associada à deusa da fertilidade, todo mundo transava ali, sem nenhum tipo de conceito de monogamia, nenhum conceito de apego emocional, nenhum conceito de fidelidade, era uma coisa bem promíscua mesmo, tá? Só que os homens que eles eram os mais betinhas ali, que eles não conseguiam muitos recursos, eles eram baixinhos, eles não eram atraentes, eles não eram bons guerreiros, ou eles tinham algum tipo de deficiência física, os incels, eles não faziam parte da festa. Então a eugenia ocorria, só que era de uma maneira totalmente promíscua, muito parecida com a sociedade de hoje. A gente sabe que quem transa de verdade são os caras mais atraentes, não é? E que esses caras estão num tipo de rotação sexual selecionada pelas mulheres. Então a natureza dava um jeito, entendeu? Mesmo a humanidade não tendo o conceito de paternidade, não sabendo o conceito de genética e que o homem que transa se reproduz, ou tende a se reproduzir, ou tem chance de se reproduzir, ainda assim, pela mera seleção de atração sexual, os homens menos atraentes eram expulsos das orgias, né? Brutal ou não é? Diga aí, Werley. Não é não, Werley? Então era um sistema de rodízio de suruba com shed. É exatamente isso que acontece hoje, né? As mulheres, elas se perguntam assim, ai, por que eu vejo tão pouco homem bonito na rua e vejo um monte de mulher bonita na rua? Tem a questão da maquiagem também, tem a questão da sororidade moral delas, né? Elas dizem que as gordas são bonitas, mas elas estão mentindo. É uma forma de caracterização sexual. Mas é o fato também de que a maioria dos homens não é muito atraente para elas. Então os caras que estão transando de verdade é uma nata, e elas estão compartilhando esses homens. É uma orgia, só que é uma orgia ainda um pouco influenciada pela cultura cristã. As mulheres, assim, falta pouco, tá? Falta pouco para elas começarem a fazer surubas a céu aberto, tipo dogging, né? Eu ouvi falar dessa porra de dogging, tá? É uma fama brutal, essa porra de cuck também. Assim, tá chegando ao ponto disso. Tá chegando a esse ponto. Mas a sociedade, principalmente as mulheres, elas não conseguiram ainda arrancar o cristianismo dentro de si
mas elas estão tentando a ponto de rejeitar por completo a monogamia. Então elas ainda gostam de uma monogamia em série. Quando o cara tá comendo elas preferem que ele não coma outras, ou pelo menos ela prefere não ficar sabendo. Ela ainda vai rejeitar, talvez, a proposta de homenagem, principalmente se for com outra mulher, por conta do ciúme, por conta daquela cultura monogâmica ainda. Mas falta pouco pra essa porra aí pro caralho, tá? Sinceramente, em poucos anos a gente vai começar a ver o retorno ao estado mais animal e primitivo do ser humano e vão haver orgias e muito provavelmente a céu aberto, ao melhor exemplo do carnaval, que é literalmente isso, né? Quem sabe, vocês bochileiros devem saber muito bem. O carnaval é literalmente isso, mas ele é isolado, pelo menos a nível geral, somente a uma pequena época do ano. Mas estamos de fato regredindo progressivamente ao estado mais bestial da natureza humana. E eu vou explicar o porquê disso aí e por que esse matriarcado tem retornado e ele vai influenciar cada vez mais essa bestialidade geral. Acompanhem comigo, esse não vai ser um vídeo fácil de entender, esse vai ser um vídeo denso, talvez vocês vão ter que assistir e reassistir ele. Eu tô com uma colinha aqui que eu peguei Porra, sacanagem. Eu peguei na IA mesmo, foda-se, tá? Pra compilar aqui umas questões aqui do BAP, mas acompanhem comigo. As casas longas do período neolítico, elas tinham muita semelhança com a sociedade moderna que tem retornado espiritualmente a esse estado mais bestial. A gente pode pensar, não, mas tem tecnologia, mas nós temos civilização, nós temos urbanização. Coruja, não é assim. Cara, espiritualmente estamos retornando às sociedades de casas longas. Veja só. As casas longas, elas eram basicamente a primeira manifestação do comunismo na história humana. Ou algo parecido, né? Era um grupo, tá, de algumas dezenas ou no máximo centenas de pessoas, e quando crescia demais, elas se partiam em 2 ou 3 casas longas, né? As tribos, elas mudavam de lugar. E daí foi surgir o conceito de clãs, e que, novamente, o Bernardo de Gregório fala sobre a revolução patriarcal, onde os homens, eles não souberam necessariamente, eles não descobriram cientificamente que eles eram pais, tá? Mas eles simplesmente inventaram isso aí, porque eles perceberam bem assim, peraí, a gente tá fazendo essa porra aqui pra essas mulheres, e os betinhas que trabalham e não são atraentes, eles são chutados das orgias. Caralho, a gente trabalha pra essas mulheres, faz a segurança e provisão delas a troco de nada, cara. A gente tá sendo explorado. Não é exatamente o que tem acontecido com o masculinismo hoje, com a Red Pill hoje, mas vamos lá. O Bernardo de Gregório ele explica isso muito bem. Recomendo muito a vocês esse documentário, Entre o Céu e a Terra, Bernardo de Gregório, TV Terra, tá? Assistam essa porra, 1 hora, mas passa que nem... Porra, passa como se você estivesse jogando videogame, cara. É muito gostoso de assistir. Lá aí. Os homens, eles inventaram, falaram, irmão, a gente tem que inventar alguma coisa pra tomar dessas mulheres o poder, porque elas estão fazendo merda. A nossa sociedade não cresce, o comunismo intrínseco da sociedade matriarcal não permite que a sociedade cresça. E é exatamente por isso que a taxa de natalidade tem caído tanto no mundo de hoje, mas eu vou chegar lá também. Calma, me acompanhem, tá? Me acompanhem. Foda que o YouTube me fudeu. Por eu falar algumas coisas potencialmente ofensivas, o YouTube desligou a função do Gemini de resumir vídeo, da IA no meu vídeo. Eu não mexi nisso, tá, senhores? Na verdade, não tem nem como mexer nisso. Isso é automático. Mas porque eu falo coisas potencialmente ofensivas, a própria IA decidiu não se meter no meio. E saiu do meu, do meu canal. E eu percebo que isso, canais que têm falas potencialmente ofensivas não têm a função de IA, então vocês vão ficar na bosta para resumir o vídeo. Mas vocês podem, obviamente, transcrever o vídeo de outras formas e usar em outras IAs aí, principalmente o Grok, que não tem tanta frescura. Mas vocês ficaram de xereca nessa questão de resumir o vídeo nativamente aí. Mas me acompanhem, tá? Me acompanhem. A revolução masculina, que é sugerida inclusive pelo próprio BAP, a minha crítica a essa visão politeísta do BAP é que ele não vê que a revolução masculina que ele sugere inevitavelmente cai no cristianismo. Porque os homens são universalistas por natureza. Eles têm pena dos homens mais fracos, porque ele também é homem e ele consegue se relacionar com as dores e problemas intrinsecamente masculinos. E diferente das mulheres, eles amam demais o sexo oposto e eles não conseguem ser maquiavélicos com as mulheres por muito tempo, né? Enquanto as mulheres não estão nem aí, elas só querem os homens mais fortes e elas querem que os fracos mesmo, né, sejam churrascados. O homem não. O homem, ele tem pena dos fracos justamente porque ele ama a mulher e a mulher é naturalmente fraca. Então o homem, ele meio que foi selecionado naturalmente a ter um certo tipo de empatia pela fraqueza. Mas eu vou chegar lá, tá? Calma aí que eu vou chegar lá. Depois vejam, novamente, Bernardo de Gregório falando sobre a primeira revolução patriarcal. Muito bom, cara, muito bom. Aí ele vai explicar o porquê da virgindade, né? Porque isso é tão importante, já que os homens depois eles falaram, caralho, não é que se eu comer uma mulher que nunca transou antes, o moleque nasce com a minha cara? Ele explica também de onde surgiu a bruxa e a associação dela à lua cheia e ao gato preto,
que era a mulher que não fazia parte da orgia, a deusa da fertilidade, e ela menstruava, né? Então aquela sociedade bestial acreditava que sangrar significava algum tipo de maldição, e ela era excomungada da tribo e ela tinha que viver sozinha, então ela usava o gato preto ali para caçar caças pequenas, porque ela tinha necessidade calórica muito menor, diferente do homem que usava lobo para caçar caças grandes, porque ele tinha necessidade calórica muito maior e ele tinha que alimentar também as mulheres da casa longa, né? Em troco de sexo pra fuder, que é exatamente isso que acontece hoje, né? O homem hoje, ele só acumula recursos pra transar, né? Você vê que a cultura masculina é acumular recursos só pra transar e nada mais. O homem hoje realmente não aspira a nada além de consumir, de ostentar, pra obviamente sinalizar recursos pra mulher, deixá-las atraídas e transar. É exatamente como acontecia nas casas longas, fazer parte do ciclo de promiscuidade geral da sociedade, não é? É uma orgia. A sociedade hoje ela vive num sistema de orgia, de rodízio sexual ali. Você pode ver. Você vai comer uma mulher que um cara comeu antes, e aí depois outro cara vai comer a que você já comeu antes, e assim sucessivamente, né? E aí isso é meio que um comunismo sexual, né? Onde ninguém é de ninguém, a promiscuidade é generalizada, e tipo, você só é mais um na festa. Ela não é sua, é somente a sua vez, não é isso que a Red Pill também fala? Mas beleza, ainda continuando no assunto de casas longas, eu ainda vou chegar em 2050 lá no final do vídeo, tá? Me acompanhe. Porque as casas longas não tinham conceito nenhum de privacidade, não tinha conceito nenhum de propriedade privada, era tudo de todo mundo, era o comunismo primordial ali. O sistema de convivência, ele tinha que priorizar acima de tudo a segurança, não é? Uma cultura de segurança interna ali, pra não ter guerra, pra os caras não se churrascarem ali dentro da própria tribo. Então era como se fosse um grande departamento de RH, aquela porra, de RH moderno. Inclusive o BAP ele faz muita correlação entre as casas longas e o institucionalismo moderno, né? Como departamentos de RH e outros departamentos de conformidade moral e emocional, tipo, departamento da igualdade de gênero, departamento do LGBT, sabe? Todo mundo tem que se sentir incluído ali na sociedade comunista emocional e moral. É um comunismo emocional e moral, de fato. Então, a virtude máxima dessas casas longas, segundo o BAP, é a prevenção do desconforto físico e emocional. Exatamente como a gente vê na nossa sociedade atual, né? Aquela coisa mais masculina, tradicionalmente masculina, como a ousadia, o heroísmo, a busca pela grandeza, o conflito direto, né? Sempre é tratado como algum tipo de comportamento desviante e perigoso. Tóxico até mesmo, né? E as estratégias para lidar com isso é sempre uma estratégia de ostracismo, de insignificância ou de escanteamento, sabe? Tipo, aquele comportamento vagabundo, descarado, de viado, né? Que começa a te expulsar, a não chamar você pros rolês, ou a tirar você do grupo. Ou mais viado ainda, criar um grupo de WhatsApp sem você, né? E o grupo em que você tá vai morrendo e você pergunta, por que ninguém mais fala nada nesse grupo? É porque tem um outro grupo sem você. Porque você falou alguma coisa que principalmente feriu as mulheres e as suas virtudes, os seus valores, né? É bem aquele conceito, aquele meme que eu já mostrei a vocês, eu vou deixar aí no fundo da tela, da intromissão de mulheres em ambientes masculinos. Veja só. Foi o que aconteceu, inclusive, para o surgimento do MGTOW, que surgiu de dentro do movimento dos direitos dos homens. Os homens ali, eles trocavam ideias sobre direitos masculinos e tal, e as mulheres começaram a se aproxegar no ambiente porque elas estavam interessadas. Provavelmente como uma estratégia inconsciente de vigiar para conquistar. Mulher adora isso, né? Vigiar para conquistar. É por isso que não existem mais espaços exclusivamente masculinos. Elas agem como câmeras de vigilância biológicas mesmo, tá? Como diria o próprio George Orwell em 1984. Eram sempre as mulheres, principalmente as mais jovens, as mais entusiastas do partido, as engolidoras de slogans e espreitadoras de heterodoxias, ou seja, as psicofantes, né? As que vão lá e denunciam pro Estado, pro sistema matriarcal, esse homem está se comportando diferente da complacência moral e ideológica do partido. Esse homem é um dissidente, vai lá camarada, prende ele, sabe? Não é à toa que tem uma mulher naquele pin-up lá, comunista, onde tem aquela mulher soviética apontando os soldados para um detrator, né? Olha ali, camarada, é ele que tá falando mal de LGBT, é ele que está sendo contra as narrativas vigentes do sistema, pega o Jack.
Eu poderia correlacionar isso muito bem com o Discord, né? A proibição do Discord. Meu Deus do céu, vou chegar lá também, cara. É muita coisa na minha cabeça, tá? Eu, novamente, espero que vocês me acompanhem aqui, porque eu uso muita referência e acabo saindo muito por tangente, já que eu não faço roteiro. Foda-se, eu falo o que eu penso e o que eu quero na hora. E eu acho que os vídeos ficam até mais espontâneos assim. Infelizmente eu cometo algumas gafes de vez em quando, mas foda-se, eu gosto de fazer vídeo assim. Mas voltando à questão do surgimento do MGTOW, né, e até da própria Red Pill, as mulheres elas começaram a usar esse sistema de vigilância natural delas, a estratégia de vigiar para conquistar, e ali elas chegam sempre na maciota, sabe, dizendo: ai, eu não sou daqui, então eu quero saber mais, ai, me explica melhor, o que é que vocês acham disso, sabe, sempre numa postura mais submissa, justamente para seduzir os homens, até por conta daquele instinto professoral que o homem tem, o instinto de ajudar, de esclarecer. Elas acusam até os homens de arrogância por conta disso, né? Porque eles querem se sentir superiores. Não, cara, o cara só tá tentando ajudar. E elas, obviamente, prostituem esse instinto masculino para conseguir, aos poucos, ali de maneira bem sorrateira, né? Quase que serpentina mesmo, um comportamento de serpente, chegando ali sorrateiramente e tomar o ambiente por dentro. Logo, logo, exatamente o que aconteceu naquela outra referência que eu dei lá a vocês no vídeo anterior, né? Da série Survivor. É um reality show lá, que foi assim um experimento social mágico, cara, incrível pra mostrar como é que é o comportamento feminino natural, principalmente em situação de risco, né? Ali as pessoas são colocadas em um estado de sobrevivência, de luta ou fuga, e o seu instinto mais primitivo entra em ação. E ali mostra como as mulheres elas sorrateiramente entram nesses grupos e automaticamente elas surrupiam, seduzem os homens mais fracos, virando eles contra homens mais fortes, expulsam os homens mais fortes, aqueles que sabem o que está acontecendo, que tem um conceito de conservadorismo elementar ali da comunidade. Elas expulsam esses homens, fazem os homens mais fracos, que sempre são maioria, expulsar os homens mais fortes, que geralmente são os líderes, prometendo a eles, assim, não prometendo, mas sugerindo, sabe, que haverá algum tipo de relacionamento. Deixando isso sempre no ar, foi exatamente o que aconteceu no Survivor. E o Betinha, ele acha que vai conseguir uma bucetinha por conta disso. E geralmente esse Betinha, ele tem essa suscetibilidade porque ele é preterido sexualmente. Geralmente ele não tem muito acesso ao afeto, ele é o incelão, né? Ou ele é simplesmente muito, muito mangina. Ele até tem acesso ao afeto, mas ele é muito viciado nisso. Então você vê que esses dois tipos de homens são perigosos. O manginão, é por isso que o Red Pill, o MGTOW, ele tem muita treta com o PUA, porque o PUA ele tende a ser esse manginão. E também tem muita treta com o incel, porque esses dois tendem a ser detratores. Assim que eles recebem uma migalha de afeto, eles tendem a ser detratores. Porque eles preferem sempre a fidelidade à buceta do que a própria comunidade masculina em si. Isso é batata, cara, isso é batata. Você pega o manginão e pega o mangina e bota a comunidade dele e buceta, ele sempre vai escolher buceta. E é por isso que você tinha, sei lá, um grupo de anime, sabe? Um grupo de videogame. E aí começa a entrar mulher ali, logo logo você já não pode falar certas coisas consideradas machistas ou misóginas, ou você simplesmente não pode mais falar sobre as personagens gostosas do videogame ou dos animes porque as mulheres ali se sentem objetificadas ou inseguras, né, com o padrão de exigência masculino que é irreal, e aí não pode mais. E aí quando uma mulher começa a exigir esse tipo de comportamento, você vai ver a mudança do espírito masculino dentro do ambiente, né? Agora os caras vão te proibir de falar isso, ou mesmo quando uma mulher se manifesta e fala alguma besteira, que geralmente é muito o que elas fazem, os caras já vão chegar e falar bem assim: como assim você não quer mulher aqui? Você é viado? É sempre aquele shaming, né, da sexualidade, é sempre isso. Você não gosta de mulher, então vaza, né? Seu problema é com mulher, você tem algum tipo de trauma, enfim, esse papo merda que a gente vê muito de norme. Ou é escravoceta. Assim, o incel também é escravoceta pra caralho, né? Mas enfim. É tudo escravoceta no fim das contas. Mas isso ou parte de uma ausência de afeto, uma carência de afeto, ou um vício em afeto. Tudo isso tem raízes maternas, tá? Isso é assunto pra outro vídeo, mas fica muito claro que filho de mãe solteira geralmente tende a ter esse comportamento. Então ele fica muito viciado em afeto feminino, ou ele fica muito carente de afeto feminino.
Mas voltando, o que acontecia nas casas longas era algo parecido. Se o homem ele se rebelasse contra a ordem matriarcal vigente, ele era esculachado pelos outros homens que tinham acesso a sexo, ou que queriam acesso a sexo. Então assim, os que tinham acesso a sexo, eles queriam proteger o sistema deles, né? Porque eles estão transando. Então assim, pô, eles fazem parte da orgia, por que eles iam querer que o sistema matriarcal caísse? Então pra eles isso é bom, esses seriam os PUAs, né? Os PUAs, os Pick-up Artists modernos. Que é tipo sedutólogos, sabe? Os artistas da sedução. Os caras que falam que você não tem um molho. Os caras que falam que você não sabe lidar com mulher. Que você, por criticar a mulher porque você não tem acesso. Né? Ele é o cara que faz parte da promiscuidade rotativa do ambiente. Então, pra todo mundo que critica é porque não faz parte da festa. Porque são eles os guardiões desse sistema, entendeu? Eles são soldados que defendem esse sistema. Então, na cabeça deles, quem não gosta desse sistema é somente aquele que foi chutado desse sistema. Eles não conhecem um meio termo, eles não conhecem outra lógica, senão os que transam e os que não transam. Da mesma forma os incels, é por isso que eu digo que incel não é aliado, cara. Os MGTOWs, eles têm uma empatia com os incels, porque eles entendem a dor dos incels e tal, eles entendem sobre pergamia, mas no fim das contas você vê que o incel, ele tem esse mesmo comportamento de defender o sistema vigente, aí até hoje, né, os incels, eles ficam falando, Volcel é cope, MGTOW é cope, porque eles, novamente, eles estão nessa mentalidade de promiscuidade rotativa, e eles só entendem aqueles que fazem sexo e os que não fazem. E pra eles, os que fazem sexo, eles sabem que são os guardiões do sistema de promiscuidade rotativa geral da sociedade. Então eles só entendem aqueles que concordam com o sistema, ou seja, são os que fazem sexo, ou os que discordam do sistema, e são os que não fazem sexo. Então a mentalidade deles é essa. É uma mentalidade de casa longa, entendeu? E também é uma mentalidade matriarcal e eles não entendem. E novamente, esses caras são perigosíssimos, porque dada a buceta pra esses caras, eles vão trair tudo o que eles acreditam. Eles vão te trair, eles vão trair uma comunidade que eles criaram pra si, eles vão trair todos os valores, tanto que a própria comunidade incel percebeu isso, né? Que o fake cel ali, quando ele começa a namorar, né? Ele acaba criando conteúdo contra incels. Então o incel é o próprio lobo do incel, né? É foda, cara. Justamente porque eles são carentes de afeto. Dado afeto, eles mudam por completo. Por isso que com a massificação da Red Pill, né, surgiu até aquele papo. Todo Red Pill está uma bucetinha de distância de se tornar até mesmo um detrator da comunidade. Novamente, esse é um pensamento matriarcal de casa longa, né? Onde o homem ele é meio que raptado por xereca, cara. É raptado pelos afetos, pelos baixos instintos, novamente. É uma sociedade bestial e desespiritualizada. Ela não concebe o conceito de valores, de virtudes, de princípios. É tudo muito animista. Animismo é aquela doutrina de validação de emoções e tipo, o que você sente é o que é válido. Siga o seu coração. Nada importa mais se você está feliz. É meio que... é telemista e satânico isso aí, né? No fim das contas. É por isso que as próprias mulheres que são mais animistas, as validadoras das próprias emoções, elas gostam muito dessas doutrinas espirituais, se é que podemos chamar assim, tipo tarô, macumba, espiritismo, tudo que valida suas emoções. O que você sente é a verdade. Se você está sentindo paixão no seu peito, aquilo é amor. Se você está se sentindo triste é porque a lua de Saturno está na puta que pariu do meu ovo. Sei lá, essas merdas assim, entendeu? Então, o que você sente determina tudo que você faz nessa sociedade. Então, se o cara ele tem acesso ao afeto, foda-se todo o resto, parceiro. Eu estou comendo buceta, não me importa mais nada. Essa é a mentalidade do bestial de casa longa, né? Do homem bestial de casa longa. E como isso influencia todo o resto, como isso influencia a política, como isso influencia a economia, como isso influencia outras instituições, como isso influencia a moral da sociedade, inclusive. Veja, as cidades hoje, elas não são nada além de uma casa longa urbana, é uma mega casa longa. Cidade é literalmente isso, sabe? Se você mora num condomínio, num conjunto habitacional urbano, se você mora num prédio, você tá numa casa longa, cara. Sabe aquelas reuniões de síndico? Puta que coisa mais casa longa que existe, coisa mais afeminante que existe. Todo mundo ali tem que ficar preocupado com segurança e bem-estar social geral, em vez de você ter autonomia, independência e busca por excelência, né? Tudo tem que ser conformista. E tudo é vigiado o tempo todo. Tanto que na época do Covid, cara, tinha gente que tava tossindo, assim, no dentro do próprio apartamento, e do nada recebia uma visita da vigilância sanitária, porque o vizinho de baixo denunciou o cara. Então é um processo de vigilância passivo-agressiva. Tipicamente feminino isso. É aquela coisa do arquétipo do psicofante, né?
É aquela mulher lá do pin-up comunista falando: camarada, camarada, ele ali, foi ele que fez errado, foi ele que traiu o sistema. Pega, pega, pega. Então, veja que o processo de vigilância, ele não é necessariamente tecnológico. Ele também usa vigilância tecnológica ostensivamente, mas ele é também biológico. Os próprios normes ali, os NPCs da sociedade, eles se tornam câmeras vivas, entendeu? Isso aí é, novamente, 1984 para vocês, né? Que influenciou várias obras cyberpunk, inclusive, com o seu brutalismo arquitetônico, centralização corporativa, o arquétipo do forasteiro ou do dissidente, que seria o punk, né? Da palavra cyberpunk. Então, você não sabe em quem confiar. Qualquer pessoa agora pode ser uma câmera viva, sabe? Um sistema de vigilância biológico Foucaultiano. Isso é muito bem explorado, novamente, em Blade Runner e Blade Runner 2049, onde, quando você é replicante, você não pode deixar claro que você é replicante. Claro, em 2049 os replicantes eles foram liberados, né, na Terra, mas no primeiro filme eles eram proibidos. Então a Rachel lá, que era uma replicante, ela tinha que fugir e não podia confiar em ninguém, nem no próprio Deckard, né, que era o cara que estava apaixonado por ela. E por que ele estava apaixonado? Porque sugere-se, né, que o próprio Tyrell criou o Deckard para ele se apaixonar pela Rachel. Eles ambos eram férteis, porque até então a tecnologia não conseguia criar replicantes férteis, mas eles eram os primeiros. E o Tyrell queria dar uma de Deus, né, do tipo, vamos criar aqui uma vida que consegue se reproduzir em si mesma. Só que eles não podiam confiar em ninguém, eles estavam sempre vigiados. Inclusive o Ridley Scott, ele conseguiu fazer isso de uma sacada fenomenal. Cadê a genialidade do Ridley Scott hoje, né? Porra, em Alien, em Blade Runner, ele conseguiu trazer esse sistema de vigilância de maneira sutil. O Ridley Scott, no primeiro filme, ele trouxe isso através das câmeras. Tinha sempre câmera ali em algum lugar do ambiente, se você observasse, né? Os olhos, tá? Tanto que o filme, tanto o primeiro quanto o segundo, já abrem com olhos, porque o olho é o sistema de vigilância, né? Também tem uma alegoria com os olhos serem a janela da alma. É por isso que o Voidkampf, né, que é o sistema para detectar quem é replicante ou não, ele mira nos olhos. E também o Ridley Scott, ele sempre trazia aquele sistema de holofote, né? Tanto que no quarto do Deckard tem aqueles holofotes passando assim, que é como se fossem olhos vigiando o local, meio que varrendo o local ali para encontrar alguma coisa fora do padrão. Foi a forma sutil que o Ridley Scott conseguiu encontrar para sugerir um sistema vigilante e de invasão de privacidade. E realmente você se sente ali, né? Naquelas cenas e com todos aqueles holofotes e aquelas luzes focais, você se sente vigiado no filme. Foi muito bom. E o Denis Villeneuve, no segundo filme, ele conseguiu mostrar isso muito bem. Já virou até meio que tradição toda a obra do Blade Runner. Até aquele satânico do Blade Runner Black Lotus, que é uma bosta, abre com o olho. Provavelmente 2099 também vai abrir com o olho. É tradição. E você percebe que o K, né, o policial K do 2049, ele tá sempre sendo vigiado. Tem sempre uma câmera, tanto que no carro dele, no spinner dele, tem uma câmera direto pro rosto dele, que você vê em algumas cenas. Ou tem algum tipo de localizador de GPS nele, né? Sendo a própria Joy uma localizadora, ele tem que inclusive tirar ela do console para que ela não seja localizada. Ou os outros replicantes estão vigiando ele, ou a polícia está vigiando ele, ou o Neander Wallace, né, com a Luve lá, que é a escravinha dele, né, tá vigiando ele está sempre sendo vigiado. E se o usuário do futuro me pergunta como será a sociedade de 2050, vai ser isso aí, cara. Eterna vigilância, implacável e inexorável, entendeu? Sem parar o tempo todo. Blade Runner, ele conseguiu prever isso muito bem. Você não vai saber em quem confiar. Qualquer pessoa pode ser um psicofante do governo, então você meio que vai ser o punk ali, né? O fugitivo, o forasteiro, ou o replicante sendo caçado. E agora no Blade Runner 2099, os humanos é que vão ser caçados porque os replicantes tomaram conta. Então é isso. No futuro você vai ser perseguido como ninguém nunca foi, como está no Evangelho de João, né? Principalmente se você for cristão, e é isso que o BAP não viu, mas talvez ele chegue a essa conclusão, que na verdade a única religião que dá o conceito real de liberdade ao indivíduo é o cristianismo, muito mostrado também no arco do Éden, né? Onde Deus deu a liberdade do ser humano fazer merda, literalmente fazer merda. Já o paganismo não, o paganismo é meu Deus mandou e se você fizer você vai se fuder, eu vou te matar. Então o paganismo é basicamente isso. Então beleza, a virtude máxima da Casa Longa, como eu disse, é a prevenção de desconforto físico e emocional. A arma da sociedade de Casa Longa é a vigilância passivo-agressiva, não é uma coisa bem tipicamente feminina. Moralismo,
fofoca, ostracismo, humilhação pública, sabe? Olha aqui, esse cara que é assim, esse cara que é assado. Essa tentativa de ficar expondo a pessoa, né? Através, inclusive, de falsa acusação. É um comportamento tipicamente feminino. E quando o homem tem esse comportamento, ele fica com aparência de viado mesmo, né? Aboiolado, sabe? Afeminado. Então é uma estratégia de controle social em detrimento de táticas de enfrentamento tipicamente masculinas, como o embate direto ou a competição, entendeu? Homem, quando ele tem um problema com alguém, ele vai lá e conversa tete a tete, sem essa putaria de ficar humilhando publicamente, dizendo, olha, esse cara é assim, esse cara é assado, ou fazendo falsa acusação, ou tentando ostracizar o cara, ou tentando envenenar o poço do cara, ou fazendo fofoquinha, denegrindo a outra pessoa por trás, ou ficar com indiretas, sabe? Homem que é homem, quando ele tem um problema, ele vai resolver diretamente, entendeu? Diretamente. Então esse comportamento antimasculino é típico de casa longa. E isso acaba gerando uma repressão da masculinidade geral, né? Essa energia assertiva, competitiva, ela acaba sendo categorizada até mesmo como tóxica. Tanto que você vê que nas escolinhas acabou mais essa parada de interclasse, né? E quando tem, todo mundo recebe uma medalha, porque, não tem que haver competição, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo recebe prêmio de consolação, é populismo, né? É por isso que a gente vê um governo cada vez mais populista também. E aí acaba se valorizando demais essa coisa da vulnerabilidade, que é algo feminino. A moderação, né? Tudo tem que ser moderado, tudo tem que ser vigiado. O apaziguamento também, todo mundo tem que estar com as emoções apaziguadas. Ninguém pode ter muita raiva, ou ninguém pode estar muito feliz, ou ninguém pode estar muito triste. Todo mundo tem que ficar mais ou menos ali como um replicante do Blade Runner, né? Principalmente o 2049, onde o Kai ele tem que fazer o baseline test, como é que é? O teste de parâmetro. Pra saber se depois que ele mata um outro replicante, naquela cena de abertura, né, onde ele tem que falar células interligadas, no escuro uma imensa fonte branca jorra. Tanto que isso aí é realmente uma conotação sexual, tá? Porque tá falando sobre reprodução, tá falando sobre ter filhos e fazer sexo, que é o que os replicantes não fazem, eles são proibidos de fazer porque eles não podem se reproduzir. Tanto que a voz ali do teste de parâmetro até fala como é sentir a sua criança no seu colo, como é tocar a mão de alguém que você ama. Você sente que já foi amado, coisas do gênero, né? Pra tentar forçar o replicante a mostrar algum tipo de perturbação emocional, entendeu? Tanto que quando o Kai ele falha o teste de parâmetro logo depois de descobrir que ele, ou achar, né, que ele é um humano, ele começa a se descontrolar emocionalmente e isso é pego pelo sistema de vigilância pela câmera ali. Ele começa a suar frio, ou ele começa a engolir muita saliva, os olhos dele começam a tremer. Então a câmera pega isso nele. Isso é bem sutil no filme, mas isso explica muito bem esse sistema de vigilância e de apaziguamento de casa longa, onde você não pode sair do seu parâmetro, entendeu? Você tem sempre que estar ali controlado, composturado e tipo, células interligadas. Células entre células interligadas, repetindo isso o tempo todo. Não é à toa, se você perceber, tá? No filme, todas as pessoas que estão em situação de superioridade ao protagonista ali, ao K, são mulheres, né? A Josh, que é a tenente ali, a tenente-coronel, que é superior dele. A Luv, que é aquela replicante assassina mandada pra investigar ele, capturar ele, não é? Aquela do Deandre Wallace. E a Freysa que é a líder dos replicantes, aquela sem olho que aparece no final do filme, que manda ele literalmente se churrascar pela causa, né? Ainda diz assim, não, a coisa mais humana que nós podemos fazer é morrer pela causa certa, basicamente mandando ele cancelar a própria individualidade, cancelar a própria autonomia pelo bem maior, né? Coisa mais comunista que isso não existe. Então você vê que é sempre uma mulher, né? Se tu vê nenhuma mulher ali no filme que tratou o K com alguma decência. A Josh diz que ele não tem alma, a Luv, porra, enche ele de porrada, a Mariette também, ela trai ele, né? Caralho, até a própria Joy trai ele, a inteligência artificial. A Freysa também manda ele se churrascar pelo sistema. A própria Anna Stellini, né, que é a filha real do Deckard e da Rachel que aparece no final do filme, ela mente pra ele. Ela deixa ele pensar que ele era humano, né, que ele era o filho da Rachel e do Deckard, sendo que ela, na verdade, era a filha verdadeira.
Nenhuma mulher trata ele bem, cara. Nenhuma. E todas elas, se você parar pra ver, têm algum nível de superioridade ou controle sobre ele, né? Todas elas estão controlando ou mentindo ou manipulando ele de alguma forma. Isso é uma sociedade de casa longa, cara. E se você me pergunta aí, o usuário do futuro, como será o mundo em 2049, cara, Blade Runner 2049 explica muito bem. Você vai ser um replicante, provavelmente. Vai estar sendo perseguido e vigiado. E vai ter que fazer testes de parâmetro. Talvez esse papo de mulheres assim, todo homem deveria nascer preso e provar sua inocência para ser solto. Provavelmente vai ser algo parecido com isso. Porque a sua masculinidade, né? Todo o seu ímpeto masculino é visto como tóxico e como errado. Como uma ameaça ao sistema. Como a própria Josh, né? A tenente-coronel lá, superior do K, fala muito bem. O que nós fazemos aqui é manter a ordem. Nós mantemos a ordem. O mundo é construído em uma muralha. Diga a qualquer um dos lados, o lado replicante ou humano, que não existe essa muralha, você tem uma guerra ou um massacre. Então é isso. Perdoem, eu sei praticamente todas as falas desse filme porque eu já assisti ele já umas milhões de vezes. Então você vê que naquele filme meio que o replicante é o homem e as humanas são as mulheres. Vamos ver que merda que eles vão fazer em 2099. Mas eu já desisti. Eu acredito que canônico mesmo só é o primeiro e o segundo filmes. E pra mim ele morreu, tá? Blade Runner Black Lotus, porra, só acertou na trilha sonora e olha lá. E o 2099 provavelmente vai sofrer o mesmo que o Coringa, o filme Coringa sofreu. O público errado, né? Os senhores aceleracionistas perceberam que o público errado gostou da obra. Os esquisos, né? Os homens esquisos gostaram da obra e os psicos, como eu disse, eles estão em guerra contra os esquisos. Então o que é que eles fazem? Manipulam a opinião pública contra os esquisos. Mas voltando, definindo a nossa sociedade de casa longa moderna, a gente pode fazer uma tendenciologia para a sociedade do futuro. Eu vou chegar lá. Vamos definir mais a sociedade de casa longa. Por exemplo, políticas e instituições. É tudo baseado em governança, né? É sempre coisa burocrática. Como eu falei a vocês em vídeos anteriores, mulher adora burocracia porque ela acredita que simplesmente proibir uma coisa vai fazer essa coisa parar de acontecer. O que aconteceu no Discord foi exatamente isso, tá? A Janja, ela ficou chocada, ou seja, aquele animismo tipicamente feminino. Porque as minhas emoções legitimam as minhas ações. Se eu sinto e faço baseado na minha emoção, tá certo o que eu tô fazendo. E a sociedade de casa longa, ela tende a acreditar que isso é válido. Mas isso só funciona pra mulher, né? Um homem não. Um homem não pode fazer isso. Mas se uma mulher, ela se sentiu de uma forma, isso justifica a ação dela. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo que tudo de merda que uma mulher faz na sociedade é surto psicótico? A mulher dá pro mendigo, né? É surto psicótico. Mendigo, eu sei que é mendigo, não me corrijam aí nos comentários. A mulher, ela dá pra cachorro, é surto psicótico. A mulher tenta matar o próprio filho, é depressão pós-parto. Então assim, as emoções femininas justificam as merdas que elas fazem. As dos homens não. Se o homem ele fica puto com a mulher e dá 60 socos dentro de um elevador, ele tá errado. E tá errado mesmo. Só que uma mulher também, quando faz a mesma coisa, ela também tem que ser vista como errada. Então é quase como um hiperestado terapêutico feminista. Para as mulheres, o que elas sentem justifica tudo que elas fazem. Não, temos que proibir o Discord porque eu vi uma menina se cortando. A live, inclusive, da menina se cortando foi no Instagram, originalmente. Começou a ser compartilhada no Discord, mas foda-se, porque a gente já proibiram agora fazer live no Discord. E agora eu tenho que usar outras plataformas para assistir filme com a galera, porque a Janja decidiu que eu não posso mais. Porra, cara, eu queria muito xingar aqui, mas eu não posso, né? Não existe liberdade de expressão no Bostil. Mas assim, a Janja não poderia banir o Instagram, porque é de uso majoritariamente feminino, né? Vamos convir? Se ela banisse o Instagram, ia dar merda. Se ela censurasse o Instagram de alguma forma, as mulheres não iam gostar, porque mulher usa muito Instagram. Então ela foi pro Discord, ela usou a desculpa de usar o Discord, por quê? Porque o Discord quem mais usa é macho, porra. Quem mais usa é homem. Então a Casa Longa quer punir os homens. Tem muito ambiente exclusivamente masculino ali. E o pior é que tem muita gente comemorando a punição ao Discord, sabe? Caraca, cara, tem um monte de homem, tá? Homem dizendo assim, não, eu não compartilho triturar animais, eu não compartilho esse tipo de coisa, então tem que banir o Discord mesmo. Então é basicamente aquela coisa, eu não uso, então tem que banir mesmo. Até o dia que essa legitimidade de banimento da sociedade de Casa Longa começar a prejudicar essas pessoas que estão comemorando o banimento do Discord. Porque, cara, quem quer fazer esse tipo de merda, né? Maus tratos a animais, automutilação, compartilhamento de material ilegal, o cara vai fazer isso em qualquer plataforma. Vão sair do Discord e vão pro Telegram. E todas as outras plataformas têm isso, tá? Lembra que há um tempo atrás queriam banir o Telegram também por conta disso, né? Porque, tem compartilhamento de material ilegal lá. Mas o WhatsApp também tem.
O Instagram também tem, olha lá o caso do Ítalo Santos, cara, no Instagram basicamente, entendeu? Então você vê que as pessoas que comemoram isso não têm um senso moral elevado. São NPCs. Eles não sabem que o Estado, ele tá usando o animismo, né? Ah, eu me sinto mal, isso não pode acontecer porque isso é inaceitável e blá blá blá, para justificar censura, controle, domínio e vigilância. Essas pessoas que comemoram isso estão caindo nesse papo imbecil, cara, porque simplesmente proibir não vai fazer com que as pessoas parem. Novamente, a sociedade de casa longa gosta de proibição, de leizinha, de ostracismo, achando que vai resolver o problema. Não resolve, só perpetua. Novamente, homem, uma sociedade masculina, vai pro conflito direto, vai pro embate direto. Não fica só proibindo, vai lá e pune os responsáveis num conceito de justiça muito mais funcional, onde só quem faz merda é punido. A sociedade de casa longa é meio que como se fosse a sua professorinha na escola, que quando alguém tá falando merda, ela pune todo mundo da sala. E aí você fala, porra, tá de sacanagem. Por que eu tenho que ser punido se quem tava falando merda era outra pessoa? Daí ela terceiriza, né? Terceiriza até a punição. Ela fala, se vocês não entregarem quem foi que fez isso, todo mundo vai ser punido. Olha só que sacanagem, é aquele sistema de vigiar e punir, né? Cara, sinceramente, quem quer acessar esse tipo de coisa no Discord já tá envolvido nessas coisas, entendeu? Eu usei o Discord há anos e nunca caí num grupo desses de compartilhamento de material ilegal. Então, só quem encontra isso é quem procura. E uma pessoa que procura já tá enfiada nessa porra, vai usar o Telegram, vai usar o WhatsApp, vai usar o Instagram até mesmo, o SimpleX, os Sessions, que são descentralizados. Daí você percebe que o motivo é absolutamente torpe, cara. É torpe dizer assim, porque eu vi um vídeo que foi compartilhado no Discord, que na verdade foi uma live feita no Instagram, por isso nós temos que sancionar o Discord de alguma forma. Aí o cara que comemora esse tipo de merda, ele só está legitimando o Estado para usar outros motivos torpes para ferrar ele eventualmente. Mas, novamente, como eu disse, o norme, o NPC médio, ele não tem reconhecimento de padrões e ele não consegue prever, por conta disso, consequências acima do primeiro grau. Ele só consegue entender, se eu fizer isso, acontece aquilo. Mas ele não consegue derivar, se eu fizer isso, acontece aquilo, que pode levar aquilo, que pode levar a outro. Ele não vê muitos passos à frente dos próprios olhos, tá? Ele vê no máximo 2, não 3, não 4. É uma pífia capacidade de reconhecimento de padrões. Mas beleza, vamos voltar aqui à sociedade de casa longa. Como eu disse, é um estado terapêutico, né? Que fica tentando infantilizar a população, protegendo ela dela mesma, busca regular a linguagem, sempre sob aquela justificativa de cuidar e proteger, né? Novamente, foi o que aconteceu com o Discord. Economicamente, é uma das partes mais importantes essa daqui, tá? Essa sociedade de casa longa, muito influenciada pelo comunismo proletariado, marxista, engeliano, odeia competição, sabe? Odeia concorrência, odeia excelência, odeia inovação. É uma sociedade sem inovação alguma. Você já percebeu que as grandes inovações pararam? Você já percebeu que a gente não tem mais nenhum gênio de umas décadas pra cá? Não surgiu mais nenhum Nikola Tesla, não surgiu mais nenhum Einstein. O máximo que a gente tem são, na verdade, senhores tecnocráticos, tecnofeudalistas, tipo o Elon Musk ou o Jeff Bezos. Eles não são gênios. Gênios nessa sociedade são sufocados porque a inovação é sufocada. É um monte de regra, um monte de burocracia. É tudo dominado por código de conduta, treinamento de sensibilidade, uma linguagem politicamente correta. É um sistema extremamente burocrático e avesso a riscos. Para você inovar, para você ser pioneiro em alguma coisa, você tem que correr muitos riscos. Aquele princípio de alto risco e alta recompensa que é tipicamente masculino, ele é sufocado. Por quê? Porque mulheres são avessos a risco e a inovação. Mulheres e velhos. O BAP, ele chama, né? A sociedade de casa longa de uma ginogerentocracia. O que é isso? Gino, prefixo para feminino, né? Tipo ginecologista. E gerentro vem de geriátrico, né? Que é, por exemplo, fralda geriátrica, vem de velho. Então é uma sociedade dominada por mulheres e velhos. E se você for ver na política, só tem isso. É mulher. Quando é jovem é mulher, tem mulher velha também, mas quando é jovem é só mulher, e toda vez que tem um homem no poder, ele é um velho, né? É um boomer, sempre. E o velho, ele é alheio à inovação, ele já não tem mais aquele conceito de masculinidade juvenil, né? Ele vive com medo, ele é fraco. Velho e mulher é fraco. Quando eu digo fraco, eu não tô dizendo do ponto de vista pejorativo, né, animista, do tipo, tem uma emoção no meu peito me fazendo usar essa palavra. Novamente, esse conceito animista de casa longa
É o que faz até mesmo homens, né, críticos do meu conteúdo, achar que por eu usar uma linguagem mais incisiva, ou até mesmo mais energético e mais vigoroso nas coisas que eu falo, acha que isso é proveniente de uma emoção, sabe, animista, sentimentalista, do tipo, ele é frustrado, ele está com raiva, ele está ressentido. Caralho, meu irmão. Sério? Isso aí, novamente, é o cara longhouseado, né? Ele foi casa-alongado, como o Bap ele gostava de dizer, long-housed. Homens que foram long-houseados já e nem sabem. Então, novamente, mulheres e velhos são medrosos, são fracos. Por quê? Porque eles são frágeis. Eles precisam de assistencialismo, de populismo. E, cara, antigamente as sociedades eram geridas por homens com vigor, com vitalidade, não é? Homens, assim, abaixo dos seus 45 anos. Até porque a expectativa de vida nem era muito longa, né? Até certas décadas atrás. Mas com o aumento da expectativa de vida, os velhos, eles começaram a gerir muito poder por conta do acúmulo. Eles têm mais tempo de vida, eles têm mais tempo para acumular, eles têm mais recursos acumulados por conta desse tempo, né, exponenciado por esse tempo, e acabam por gerir a sociedade através disso. Por isso que os boomers são os que mais têm recurso até hoje. Casa, propriedades em geral, famílias longas. Eles basicamente subiram a escada do sucesso. Lá em cima eles ficaram velhos, agora receosos daquele instinto jovem masculino de excelência, de alto risco, alta recompensa, de, buscar competir, sabe, embates diretos e tal. Eles ficaram com medo, com receio disso, porque eles já estão velhos e eles não querem perder, obviamente, o seu espaço para esses homens mais jovens concorrentes. Meio que o Bap ele até usa o mito romano, greco-romano de Saturno, né? O Cronos. O Cronos é o engolidor de filhos, né? Aparece até no God of War 2 lá. Inclusive, o God of War ele é baseado naquela maldição hereditária de filhos matando pais por conta disso. Cronos, ele com medo dos próprios filhos o dominarem, ele foi lá e engoliu os próprios filhos, né? Só que aí parece que a mãe, né, conseguiu esconder Zeus, e aí Zeus conseguiu liberar os irmãos. Agora eu não sei se foi matando Cronos, eu não lembro agora. Mas o mito de Saturno é a mesma coisa, daí vem o Satã, né? O Satã que vem pra matar e destruir, Satanás. Saturno, ele come bebês. Então os boomers são isso aí, cara. Eles com medo, ficaram velhos, com medo de ter o seu poder tomado pelos homens mais jovens, mais viris e mais capazes, começaram a criar essa sociedade de casa longa aí pra fuder você, homem jovem. E tem também o espírito de velho, né? Espírito de velho é assim, cara, é um espírito mais acomodado, mais aposentado, mais alheio à concorrência, sem vigor, mais populista, mais assistencialista. Então o velho ele quer tudo na mão, tudo na boquinha. Isso casa muito com o espírito feminino. O espírito feminino é assim, cara, é dependente, porque assim como velhos, elas são fracas e não têm tanta coragem. Novamente, quando eu digo isso, não é pra denegrir, é simplesmente uma descrição acurada do que é o espírito feminino. O espírito feminino, assim como o do espírito do velho, é ser assistido, entendeu? É receber assistência. Então, de fato, cara, vivemos numa ginogerentocracia. Um governo de mulher e um governo de velho. Mulher e velho. Você vê Liga TV Senado aí, pô. Só tem mulher e velho, mulher e velho, mulher e velho. Agora que tá surgindo alguma coisa diferente com o Nicolas Chupetinha e o Renan Santos. Caras um pouco mais jovens, né? Caras com mais vigor e, naturalmente, caras que são mais ligados ao masculinismo. Eles usam memes da comunidade, inclusive. Então, agora está mudando um pouco isso, se vocês perceberem. Mas eu não acredito que isso vai trazer uma mudança de maré completa, não. Eu acho que isso vai ser sufocado mais cedo ou mais tarde. Porque os velhos e as mulheres já consolidaram muito o poder deles lá no topo, sabe? Não vão deixar com que esses mais jovens tomem o lugar deles, não. Tipo, com a morte dos boomers, é que os boomers já estão decrépitos, né? O boomer mais velho, assim, ele tá com 80, 85 anos, já tá na merda, tá? Os boomers estão começando a morrer agora. E eles que trouxeram essa cultura da ginogerentocracia muito forte. Então, conforme eles começarem a morrer, essa geração começar a morrer, vamos ver umas mudanças interessantes aí. Vai ter muita propriedade desses boomers que vão deixar para gerações mais novas, ou vão retornar ao Estado, então talvez tenha uma diminuição no valor de propriedades aí para compra. Só que tem outra questão também, que é a diminuição da taxa de natalidade, como eu falei a vocês, né? Sem gente para sustentar essa porra toda, vai acabar algo que foi previsto em Blade Runner também.
No primeiro filme é dito que Los Angeles tem 106 milhões de habitantes. Bom, no Android Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi o romance que inspirou Blade Runner, ocorreu a Guerra Mundial Terminus, né, a Terceira Guerra Mundial. E isso colapsou por completo os ecossistemas. É por isso que a atmosfera ali é quase que sempre noturna e sempre chuvosa. Até quando tá de dia não dá pra ver o sol. Porque uma quantidade brutal de poeira subiu para a atmosfera com as bombas nucleares e tal. A radiação destruiu quase que por completo a vida animal. E os animais que existem ali são todos replicantes, são todos feitos por engenharia genética. A maior parte dos seres humanos está com algum tipo de doença por conta da radiação, como o J.F. Sebastian no primeiro filme. Os saudáveis foram para Off-World, né, colônias fora da Terra, que passa aquele blip lá, o dirigível, falando uma vida nova te espera nas colônias fora da Terra, uma vida cheia de aventura. Tudo mentira, na verdade, que as colônias fora da Terra são colônias de trabalho escravo ou de uma vida insalubre também. Então, a maior parte das plantas morreu, tanto que até na abertura do segundo filme ali, você vê o distrito, uma parte da Califórnia sem vida nenhuma, nem fauna, nem flora. E a alimentação das pessoas, em especial a fonte de proteína, vem de... Como é que é o nome daqueles bichinhos? De larvas, isso mesmo, larvas. E aí eu acredito que isso possa acontecer, tá? Dentro das próximas décadas eu acredito que isso possa acontecer, porque com a baixa taxa de natalidade, não vai haver mais gente para trabalhar, então pode ocorrer aí uma crise de abastecimento. Ah, mas e a hiperrobotização, coruja? Cara, isso aí é um sonho, tá? Isso aí é uma promessa do Elon Musk que eu sinceramente não sei se vai acontecer. Novamente, a gente não pode acreditar nesses magnatas só porque eles dizem, só porque eles falam. Pode ser que isso não aconteça. Novamente, com a morte dos boomers, vai ter muita propriedade abandonada que, por conta da ausência de jovens, tá? Vai todo mundo envelhecer demais. A China vai parar de existir, cara, se continuar com essa taxa de natalidade. O Japão também. Assim, dentro de algumas décadas, sabe? A Coreia do Sul e tal. Então, o que pode acontecer se continuar nesse nível ou piorar? Muita terra abandonada. E realmente, pessoas nessas terras vão ter que migrar para grandes cidades. E aí vão surgir as megacidades que são exploradas no universo cyberpunk, né? Night City, aquela do Neuromancer também, que eu esqueci o nome, a própria Los Angeles em Blade Runner. E a cena em que o Deckard fala que Los Angeles tem 106 milhões de habitantes, que é metade do Brasil, tá? Numa cidade só, metade do Brasil, e o Brasil já é um país de proporções continentais, é uma cena retirada do corte final, que é o corte que todo mundo assiste, que tá nos streamings, tá? Que lançou em 92. Não, 2007. Em 92 foi o corte do diretor. Tem vários cortes. Esse filme tem 7, 8 cortes. E fora os cortes, salve pro corte de alto valor, feitos por fãs, que é geralmente o que eu assisto. Que tem compilados de cenas retiradas e tal. Eu gosto do White Dragon, né, o corte do dragão branco. Que tem até cenas feitas por fãs em CGI. Não ficou muito, muito bom, mas é legal, cara. Traz uma visão mais do Sid Mead, assim, do artista plástico futurista, né? Que idealizou toda aquela cidade, é bem maneiro. Mas veja, eu tô dizendo isso justamente para mostrar essa previsão, tá? Em Blade Runner, Los Angeles se tornou uma das megacidades epicentro de população. As cidades menores sofreram uma migração em massa e foram abandonadas, tá? Tanto que em 2049, quando o Kyle volta para Los Angeles, para o centro de Los Angeles, ele passa pela maior parte da cidade. Tá completamente escura, você vê, né? Tá tudo abandonado. Logo na cena inicial também do filme, tem meio que uma fazenda de energia solar ali, que é uma alusão até o olho, né? Tem um formato de olho e tal, o olho de abertura do filme. Ela tá abandonada porque não tem mais sol. Não dá mais para colher energia solar, né? Ficou ali abandonado, ninguém mais cuida. Então a taxa de natalidade ainda é muito, muito baixa no universo de Blade Runner. E as pessoas são estimuladas até mesmo a tomar anticoncepcionais. No primeiro filme tem até aquela cena icônica da geisha no telão de LED consumindo um anticoncepcional, uma pílula, na verdade, que na verdade é um anticoncepcional, justamente para lidar com a taxa de natalidade, que ela já é baixa. Mas as cidades estão hiperpopuladas porque as pessoas tiveram que migrar para megacidades. É onde que tem abastecimento de verdade. As pessoas passam fome nas áreas remotas, né, em cidades menores, porque não há abastecimento. Novamente, isso tudo é explicado ou no livro
ou nas cenas retiradas do filme. Uma pena que a produtora teve que tirar essas cenas porque achou que o filme ia ficar muito longo e muito confuso, né? Mas isso tudo é explicado em cenas retiradas. Então, se eu puder fazer uma previsão, cara, de como vai ser 2050, eu acredito que vai ser muito parecido com Blade Runner e Blade Runner 2049 mesmo, sabe? Vai haver uma paralisia institucional e de abastecimento, na minha opinião, porque a versão absoluta a risco dessa sociedade e é tanta burocracia o tempo todo, vai acabar degradando a capacidade técnica das instituições, sabe? As pessoas não vão conseguir produzir. Tanto que você vê, cara, por que a tecnologia ela tem avançado, só que cada vez mais lentamente, e o preço das coisas continua aumentando? Pô, não fica mais fácil e mais barato de produzir certas coisas? Por que o preço das coisas continua aumentando? Novamente, burocracia, gasto público exagerado, inflação, não é? Expansão da base monetária nesse caso. O dinheiro não está sendo investido em capacidade técnica. Está sendo gasto por instituições. Está sendo gasto por departamento de conformidade social. É gasto desnecessário, frívolo e fútil. É que nem dar dinheiro na mão de mulher. Por isso que é uma ginogerentocracia, entendeu? E se continuar desse jeito, pode ter certeza que a infraestrutura crítica, tipo energia e logística, vai começar a ter falhas recorrentes. Não vai ter gente para trabalhar. Aí o Elon Musk fala, não, mas os robôs vão resolver tudo isso. Mas quem é que vai produzir essa porra desses robôs, né? Ah não, robô vai produzir robô. Tá, e sem gente pra inovar? E sem gente pra cuidar da logística da parada toda? Cara, nem o Elon Musk acredita nessa porra de hiperrobotização, sinceramente, tá? Porque ele fica pedindo pras pessoas se reproduzirem, o que é engraçado. Aí ele fica falando, não, a taxa de natalidade nesse nível não vai se sustentar. Porque ele sabe que quem inova de verdade é ser humano. Inteligência artificial e robô não inova. Vai no máximo conseguir estagnar o abastecimento, e é isso que leva ao universo de Blade Runner as pessoas se unirem em megacidades. Porque não dá pra. Não tem logística para abastecer cidades fora desse epicentro. E nas megacidades já tem muita gente. Então, o povo das megacidades não pode se reproduzir mais. É por isso que a Geisha aparece lá na propaganda no telão de LED tomando um anticoncepcional. Isso foi perguntado por Ridley Scott, tá? Isso aí é no especial de Blu-ray do filme que eu assisti todinho, onde entrevista vários atores, o escritor, o diretor do filme, todos eles dão mais informações a respeito do universo. Por muito tempo, os fãs se perguntaram que porra é aquela pílula que a Geisha tá tomando? Aí, nesse especial de Blu-ray aí, com entrevista, foi revelado que é um anticoncepcional por conta da hiperpopulação de Los Angeles. 106 milhões de pessoas numa cidade, cara, metade do Brasil, porra. E na verdade a cidade era pra ser muito, muito maior, tá? Era pra ter prédios de quilômetros de altura mesmo. Tudo isso idealizado pelo Sid Mead, que também foi o idealizador de Tron, o filme, o Legacy e o antigo, e agora o Ares, né? Só que o Ares não tem muita estética do Sid Mead. Nesse corte, o White Dragon, né, o dragão branco, mostra uma cidade feita em CGI bem massiva, bem maior, com vários prédios em formato de silo. Tipo aquele mega prédio do Cyberpunk 2077, gigantesco, tipo quilométrico mesmo. E bem como o Blade Runner também prevê, há uma ditadura da segurança e da vigilância, né? O regime político ali, ele é totalmente autoritário e higienista. Em Blade Runner não é tão focado no Estado, é mais em grandes corporações privadas, como as indústrias Tyrell e as indústrias Wallace no segundo filme. Mas a gente vê as empresas privadas hoje seguindo esse mesmo passo, essa mesma sensação social de que todo mundo é igual. E meio que o capitalismo, o pós-capitalismo industrialista, ele tende a levar a isso, né? Porque ele massifica o oferecimento de produtos e serviços, e o dinheiro de todo mundo é igual, né? Não existe nada mais igualitário do que o dinheiro, cara. Dinheiro de pobre, dinheiro de rico, dinheiro de burro, dinheiro de inteligente, dinheiro de preto, dinheiro de branco. Cara, dinheiro é tudo dinheiro. Então, para você atingir o máximo de público possível, você tem que ser esse industrialista universalista. Então, você tem que combater a desigualdade, promover a inclusão, manter as pessoas no estado de torpor consumista, para que elas não fiquem muito tristes e acabem segurando dinheiro e parando de consumir, e elas nem fiquem muito felizes e acabem parando de produzir, acabem desenvolvendo coisas para si mesmas, né, e ficando independentes demais. Então, as próprias corporações, elas querem que você consuma bastante, que você consuma muito, que você se sinta, obviamente, funcional até certo ponto para o utilitarismo deles, e que você seja como o K, né? Eu acho que o K do Blade Runner 2049, ele é o homem ideal ali.
para as grandes corporações e para essa sociedade de casa longa. Ele faz o teste de parâmetro dele, né? O teste de complacência. Talvez se torne muito parecido com o baseline test lá do filme 2049, mas provavelmente você vai ter que dizer assim: toda sexualidade é legítima, mulheres são iguais a homens, o aborto é liberdade do corpo, feminismo é o correto, é a verdade universal, glória a Israel, vida longa Benjamin Netanyahu, entre células interligadas. Provavelmente vai ser isso aí, entendeu? Então vai ter um extremo e ostensivo controle digital, pode ter certeza, como a gente bem vê aí, né? Tudo baseado nesse animismo, porque as pessoas elas são extremamente emocionais, então passa-se a lei Felca, porque nós temos que proteger as crianças. Mentira, na verdade as crianças não foram protegidas de porra nenhuma, e a lei Felca agora tirou um monte de patrocínio de jovens atletas. Nenhum pedófilo foi preso com a lei Felca, né? Pode ver, nenhum desses caras aí foi preso. Já viu algum desses caras que compartilham pornografia infantil, essas porras assim, ser preso por conta da lei Felca? Não teve, né? É desculpa pra vigilância, cara. Os caras que comemoram essa porra não estão vendo que eles estão pedindo mais taca na bunda. Aí agora você tem que botar teu focinho ali num aplicativo que você vai baixar um mod, cara, no Nexus Mods. Porque eu não sei se no Brasil o Nexus Mods também tomou na tarraqueta, né? Mas o Twitter tomou. Então você agora tem que botar teu focinho porque tem que proteger as crianças. Não tem nenhuma criança sendo protegida com essa porra. Então eu acredito que inteligências artificiais vão ser largamente usadas através de algoritmos de comportamento. Novamente, teste de parâmetro, né? Eles vão usar uma IA ali para ler as suas emoções, o seu pensamento, para ver se você é complacente com a teoria social vigente. Vai ter um sufocamento de dissidência brutal, tá? É algo que é explicado mais nas HQs e naqueles 3 curtas antes do lançamento do Blade Runner 2049, que foi... Teve um em anime e 2 em live action, né? Que é Blade Runner 2022 Blackout, Blade Runner, que esse é um em anime, né? Uma história bem boa até, que explica como os replicantes eles atacaram Los Angeles e causaram o Blackout de 2022, onde a cidade ficou 10 dias sem energia nenhuma. E a maior parte da cidade não conseguiu se recuperar, novamente, né? O K, quando ele voa pelas favelas ali, elas são todas escuras. Grande parte da cidade é escura pra caralho, é um breu da porra, não é tão bem iluminada por conta daquele blackout. E é por isso que os registros, né? Até fala lá quando ele vai para as indústrias Wallace investigar o desaparecimento da Rachel, os registros foram todos apagados. A intenção dos replicantes foi justamente apagar esses registros para que a Rachel e o Deckard não fossem encontrados. Porque eles eram, alegoricamente, José e Maria, né? Eles iam trazer o salvador dos replicantes para a Terra, tipo Jesus Cristo. É uma alusão a Jesus Cristo. Esse curta é maneiro, cara. Explica umas coisas boas sobre o universo ali. E foi dirigido até pelo japonês lá que dirigiu o anime do Cowboy Bebop. Aí tem o Blade Runner 2036, Nexus Dawn, que seria traduzido para Alvorada dos Nexus, ou sei lá, que explica como Neander Wallace conseguiu retirar a proibição de replicantes na Terra, porque eles eram proibidos, né, por conta justamente desses motins violentos que eles faziam. Eles se rebelavam demais. No primeiro filme, o Roy Batty lá, ele lidera um desses motins fora da Terra, né? E aí você vê naquele arco de São Domingo, que é aquele lixão, né, fora da cidade, tanto que São Domingo é uma cidade hoje, tá? E no universo de Blade Runner ela se tornou só um lixão, cara. E ali o K, ele encontra esses replicantes dissidentes que eles são sempre perseguidos pelo sistema. Provavelmente algo parecido com isso vai acontecer, tá no Evangelho de João, né? Vai haver uma perseguição massiva, principalmente aos cristãos. Então, novamente, Blade Runner ele bebe muito do cristianismo, né? Como eu falei, o Deckard e a Rachel estão ali como José e Maria, e a Ana Stellini, a filha, tá como Jesus, né? Era pra ser um homem, mas novamente, na sociedade de casa longa botou uma mulher ali, e os replicantes estão como cristãos no Evangelho de João, sabe? Sendo perseguidos e tentando retomar a terra com o retorno de Jesus, que seria a Ana Stellini ali para reconstruir Jerusalém, né? Provavelmente em 2099, como eles perceberam que o grupo errado gostou do filme, eles vão fazer alguma merda tentando malhar o cristianismo até o talo. Provavelmente, já que os replicantes em 2099 dominaram a Terra, eles vão meio que botar uma novidade das trevas ali, né? Dizer que a Igreja Católica cagou tudo, e que o cristianismo é errado, e que vai destruir a humanidade, blá, 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 blá. Isso é aposta de dinheiro. Quem quiser fazer o bolão comigo aí, é só entrar em contato. E, naturalmente, numa boa sociedade de casa longa, os homens eles vão ser ostensivamente, brutalmente capados e cancelados, tá? Os homens que fizerem parte do sistema serão como o K, o replicante K do 2049. Complacentes, castrados,
sem acesso à sexualidade, sem acesso a relacionamentos, sem acesso à família, sempre vigiados, a masculinidade tradicional vista como tóxica e até mesmo criminalizada abertamente. Vai ser algo parecido com aquilo, cara, não brinco não. Teve até um promotor de vídeo que me pagou para eu fazer uma cápsula do tempo para 2030. Eu já fiz uma previsão parecida com isso, só que para 2050, eis aqui essa cápsula do tempo também, se ficar salvo, né? Tá ali no filme, cara, tá no Blade Runner e no Blade Runner 2049, sem zoeira. Não é porque eu gosto dos filmes, não. Na verdade, eu gosto dos filmes justamente por eles serem tão acurados na previsão do futuro. Não é porque eu gosto do filme e eu tô forçando que o futuro vai ser assim, é o contrário. E, cara, é algo muito parecido que tá escrito no Evangelho de João, né? Na escatologia lá do Apocalipse ou Revelações. Se tiver alguma coisa errada, se tiver uma vírgula errada em toda a Bíblia, em vão foi a nossa fé, não é isso? Se não acontecer do jeitinho que tá ali, tudo que a gente acreditou de cristianismo, de Deus, foi tudo mentira. E, novamente, eu repito a vocês, não é difícil de prever aquilo ali não. Perseguição, vigilância, controle, uma só moeda, uma só língua, um só governo, centralização brutal em megacidades. Os sobrevivencialistas estão se preparando para isso porque eles sabem, eles sentem que isso vai acontecer. Quem não fizer parte de megacidades não vai conseguir ter acesso ao abastecimento, à dignidade de vida simples, a menos, obviamente, que tenha se preparado para isso tudo, tá? Eu não quero ser alarmista, mas é para onde a sociedade tem caminhado. Eu não sei se necessariamente vai acontecer em 2050, pode ser em 2100, pode ser em 2150, mas está caminhando para isso e nós conseguimos sentir. Quem tem uma capacidade de reconhecimento de padrão já dá para ver. Claro que o filme fala sobre uma terceira guerra mundial, colapso de ecossistemas, um aumento massivo dos níveis marítimos, tá? Tanto que tem até aquela parede marítima lá no 2049, onde o filme fecha. Na verdade é no terceiro ato, né? Próximo da cena final, onde a Love luta contra o K. Ali é onde em Los Angeles fica aquela avenida de Sepulveda, né? Onde vocês passam no GTA V, sabe? Aquela avenida ali? Perto do mar, onde tem até o parque de diversões e tal. Pois é, no universo de Blade Runner teve que ser construída uma parede marítima ali, porque o nível do mar subiu demais e engoliu a cidade. E os anos de tribulação que foram revelados a João ali na Bíblia, no Blade Runner eles são bem explicados por todas essas crises e guerras, né, entre replicantes e humanos. Nos quadrinhos, nas HQs e nos livros também tem o Blade Runner 1, 2 e 3, mas foram em livro. E tem várias HQs, Blade Runner 2019, que se passa no mesmo ano do primeiro filme, 2039... 2029 tem o Origins e a minissériezinha lá, né, em anime, anime meio 3D bizarro, ficou muito feio aquela porra, Black Lotus. E ali é basicamente só treta, é só guerra entre humanos e replicantes, é só insurgência, todo dia alguma merda e todo sufocamento, né, das grandes corporações, tentando sempre mentir e manipular as informações para os humanos não entrarem em pânico, para convencer as pessoas de que não está acontecendo uma insurgência de replicantes, quando na verdade é uma guerra brutal entre humanos e replicantes, e que isso vai culminar, aparentemente, com a vitória dos replicantes na série 2099 que vai sair agora em novembro. Não estou animado, provavelmente vai ser uma merda, mas fazer o quê, né? Espero estar errado. Mas é isso, senhores. Isso é uma sociedade de casa longa, esse vai ser o nosso futuro. Se prepare para isso, eu imagino. Porque é bem previsível até que isso vai acontecer. Vejo vocês no próximo vídeo. É que eu corrigi até mais.